dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nós vamos tentar continuar nesse formato, né? Apresentando a aula nesse quadro. Hoje eu troquei, não estou mais com um giz clássico. Eu comprei fiquei sabendo que existe giz líquido, nem sabia que isso existia. E eu gravei uma aula agora para uma outra playlist e parece que fica melhor. Eu consigo dividir o quadro em três, consigo fazer uma letra um pouco menor, que eu sou absolutamente incapaz de escrever numa letra menor com esse giz aqui e ficar legível, tá? Eu espero que essa daqui fique legível para vocês. E, bom, voltando ao nosso assunto, na última aula a gente inseriu o conceito de derivada, né, de maneira geométrica. Vimos que a derivada expressa a noção de uma direção tangente ao gráfico de uma função. E na aula de hoje a gente quer saber se é possível considerar algo que nós vamos chamar de função derivada, ou enxergar a derivada como se fosse uma função. Tá? Então, para definir isso, a gente supõe que eu tenho uma função, suponha então que eu tenha f, uma função definida em um intervalo da reta, certo? Uma função, vamos supor que ela seja derivada. Certo? Então lembra que a gente definiu na aula passada, eu não falei muito a respeito, que a gente ia falar mais nessa aula, que a gente disse que uma função ela é derivável no intervalo quando ela é derivável em todos os valores do seu domínio, tá bom? Então isso quer dizer que ela é derivável em cada ponto. Isso quer dizer, logo, temos que para cada valor A pertencente ao intervalo I, existe o limite que nós denotamos por f' de A, que é igual ao limite, quando o H vai para zero, do f de A mais H, menos o f de A sobre H, certo? Então esse limite existe, tá? Ou seja, já que ele existe, esse limite é um número real, certo? Esse limite, ele de fato é um número real, isso converge para algum número, tá bom? Então dessa forma a gente pode considerar então, assim, podemos considerar a função que a gente espertamente vai denotar acima. F', que sai do intervalo I e vai em R. E o que essa função faz? Que associa cada x pertencente ao intervalo I ao número real f' de x, que é justamente esse limite aqui, ó. O limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. O que a gente fez aqui, na verdade, é colocar esse a arbitrário do intervalo I, que eu sei que a derivada existe. Esse a pode ser visto como uma variável. E aí, psicologicamente falando, no nosso contexto, é mais mentalmente aceitável, vamos dizer assim, trabalhar com o valor x como uma variável, né? Essa letra A, no nosso contexto, a gente está acostumado a uma coisa que está fixado. E o x denota uma variável, tá bom? Mas é só por razões psicológicas, tá? Você pode encarar o A como uma variável também, tá bom? Só deixando claro para vocês que eu estou seguindo a seção 2.8 do livro do Stewart, tá? Do Cálculo 1 Stewart, do James Stewart, tá? Essa aqui é a 8ª edição, então é isso que eu estou seguindo. Beleza? Então, a gente pode fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo, então, para encontrar a função derivada de uma função específica, tá? Vou considerar, então, considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x, por exemplo, tá? Que é um polinômio, tá bom? Então o objetivo desse exemplo é encontre a função derivada
função derivada de f. Beleza? Então, eu talvez tenha esquecido de escrever, né? Essa função aqui, ó, f', é chamada função derivada de f, tá bom? Então isso aqui, deixa eu colocar numa canetinha diferente aqui, só para me mostrar um pouco. Isso daqui, ó, é chamada, né, que é função derivada de f. Tá bom? Então, é só porque eu esqueci de escrever ali, então eu vou dar um destaque aqui, tá? Essa função f', que associa cada valor x ao número real f' de x, ela é chamada a função derivada, tá? E aí, nesse exemplo, nosso objetivo é encontrar a função derivada dessa função do segundo grau, tá bom? Então, a gente quer calcular, na verdade, bom, a gente sabe que... a gente não sabe isso ainda, a gente vai verificar nesse exemplo. A gente vai mostrar que essa função f ela é derivável em qualquer valor do seu domínio, né? O domínio de f aqui é todo o conjunto dos números reais, porque f é uma função polinomial. E nós vamos mostrar que aquele limite f' de x aqui, ó, existe para todo x, e a gente já vai calcular direto quem é esse limite, tá bom? Então, olha só, a gente já vai fazer tudo de uma vez. Então, para todo x em R, que é o domínio dessa função, para todo x pertencente aos reais, temos que o f' de x, começar a fazer a conta aqui para ganhar espaço, é o limite quando o h vai para zero, do f de x mais h, menos o f de x, sobre h. Tá? Deixa eu apagar aqui. Apagar é um desafio, né, com esse negócio. Então, nesse contexto, bom, f' de x é esse limite, certo? Só que, vamos lá, quem é f de x? F de x, então, vai ser o quê? O f' de x é o limite quando h vai para zero de quem? Aqui em cima eu vou colocar o f de x mais h. Então, no lugar do x, eu coloco x mais h. Então, é x mais h ao quadrado menos 2 vezes x mais h, certo? A variável aqui do limite é o h, tá bom? Então, o x aqui está fixado arbitrariamente. No limite, a variável é h. Tá? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Aí, menos o f de x, que é tudo x ao quadrado menos 2x. Tudo isso dividido por h, certo? Esqueci de ligar o cronômetro aqui. Deixa eu só ver quanto tempo que tem aqui, só para a memória não acabar. Nós temos 8 minutos, então nós temos 8 minutos aqui. Beleza. É só contar que tem mais 8 aqui. Deixa eu anotar aqui. Mais 8. Beleza, então, quem é esse limite? Vamos lá, vamos fazer a continha. Isso aqui é o limite quando h vai para zero. X mais h ao quadrado vai ser quem? Vai ser x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, certo? Aí, menos 2x menos 2h. Aí aqui vai ficar menos x ao quadrado, menos com menos mais 2x. Tudo isso daqui sobre h, certo? Tudo isso sobre o h. Então algumas coisas vão cancelar aqui, ó. X ao quadrado aqui vai embora com esse x ao quadrado. Esse menos 2x vai embora com esse mais 2x, tá? E o que sobra, observe que o que sobra, para nossa sorte, né? Para nossa sorte, tudo que sobra tem um termo h, né? Tem um hzinho para chamar de seu. Então vamos colocar esse h em evidência, porque é ele que atrapalha, lembra? O h ele embaixo, a princípio, é o que te atrapalha a substituir h igual a zero, tá? Então, em geral, quando a gente está calculando a derivada pelo limite mesmo, agora no início que a gente não tem muita ferramenta, a gente tem que fazer de tudo para nessa expressão aqui em cima aparecer algum h em evidência para eu sumir com esse cara aqui que está me atrapalhando, tá? E é o que vai acontecer aqui, ó. Porque colocando o h em evidência, o que acontece? Ó? Aqui eu tenho 2x, aí aqui sobra um h só, e aqui eu tenho menos 2. Certo? Menos 2. Tudo isso dividido por h. Só que agora o h, eu tenho um termo em comum aqui, h dividido por h é 1. E aí, o que sobra aqui agora cuidado, tá? O x aqui, dentro do limite, o x é uma constante. Dentro desse limite. Então, toma cuidado, porque psicologicamente é muito fácil você se confundir e achar que o x aqui é a variável.
ele é uma variável da função f, mas dentro desse limite a variável é o h. Então essa função que está aparecendo aqui em h é uma função do primeiro grau na variável h. Tá? O x dentro desse limite ele é uma constante. Então aqui ó, o limite quando h vai para zero disso, como isso aqui é uma função do primeiro grau em h, é só colocar o h igual a zero, porque o que estava me atrapalhando aqui foi embora, né? É esse limite que eu quero saber. De 2x mais h menos 2. Na função em h, na variável h, agora basta eu colocar o h igual a zero. Então isso aqui é 2x mais 0 a menos 2. Ou seja, a função derivada, com isso aqui a gente já está provando tudo de uma vez. O que f é derivado em qualquer valor de x do domínio da função, e eu sei dar uma expressão para essa derivada. A expressão dela é uma função do primeiro grau. Então a função original é uma função do segundo grau, x ao quadrado menos 2x, e nós vimos que a derivada, a f' de x, é uma função do primeiro grau, qual seja 2x menos 2. Tá? Então esse foi um exemplo que nós acabamos de ver. Vamos fazer mais um. Função raiz de x. Então, mais um exemplo aqui. Considere a função f de x igual a raiz quadrada de x. Tá? Ou seja, que está definida nesse intervalo aqui, ó, fechado em zero e aberto no mais infinito, ou seja, todos os números maiores do que ou iguais a zero. Tá? Então, o nosso objetivo vou fazer graça aqui, encontre a derivada de f e verifique qual é o seu domínio. Tá? A gente poderia ter feito isso aqui para esse exemplo anterior também. Tá? Só que no exemplo anterior, o que nós vimos? No exemplo anterior, nós vimos que o domínio da função f é todo o conjunto dos números reais. E quem é o domínio dessa função aqui? Ó? Também todo o conjunto dos números reais, tá? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, não tem nenhuma restrição aqui para que o número 2x menos 2 seja um número real. A única restrição é que o x tem que ser um número real mesmo. Tá? Isso no nosso contexto não é nenhuma restrição. Tá? Agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa para a função f de x igual a raiz de x. Tomar um pouquinho de água. Beleza. Esse cronômetro fica fechando aqui, não era para isso acontecer. Eu queria que essa tela continuasse acesa a vida inteira, mas tudo bem. Eu vou olhando de vez em quando. Então vamos lá. Então para cada x, vamos ver se a gente precisa apresentar alguma restrição no final. Mas para cada x real, a princípio, para cada x número real, temos... Vamos começar a fazer a conta aqui. Temos então que f' de x, por definição, vai ser esse daqui. Ó. O limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Agora a função f é a função raiz, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Então isso aqui é o limite quando h vai para zero de raiz de x mais h, certo? Raiz de x mais h menos raiz de x sobre h. Tá? Bom, ainda não está muito legal, né? Porque eu não posso colocar o h igual a zero aqui ainda. Tá? A gente não pode fazer essa substituição, porque essa função aqui dentro da variável h não está definida em h igual a zero. Tá? Então a gente tem que dar um jeito de manipular algebricamente essa expressão para ver se de alguma forma a gente consegue sumir com esse h daí de baixo. Tá? Então, uma ideia aqui é a gente fazer aquela coisa do conjugado, quando tem uma diferença de raiz ou uma soma de raízes. Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por esse camarada aqui, ó, vou pegar uma corzinha diferente aqui. Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por isso aqui, ó, raiz de x mais h mais raiz de x sobre a mesma coisa, se eu fizer isso aqui,
Lembra, observe que a gente não alterou nada, certo? Na expressão. Por quê? Eu estou multiplicando por 1. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar esse cara por esse, né? Aqui, vamos colocar um parênteses aqui agora, para deixar claro. Tá? Esse cara multiplicado por esse em cima e aqui embaixo a gente multiplica esses dois. Tá? Então, vamos ver o que dá. Aqui é um produto notável, né? Em cima, o que é isso? É o quadrado desse menos o quadrado desse. Tá? Lembra dessa regrinha aqui, ó? Não precisa ficar decorando isso, tá? É só você observar que isso aqui sempre acontece. A gente vai usar bastante isso aqui. Tá bom? Então, lembra dessa regrinha aí, desse produto notável. Então, usando esse produto notável, raiz de x mais h vezes raiz de x mais h, ou seja, é raiz do x mais h ao quadrado, que é só x mais h, tá? Menos o quadrado do raiz de x. Bom, raiz de x ao quadrado é sempre x, certo? É isso. Sobre o que está aqui embaixo, ó, h multiplicado por essa soma aqui, ó, raiz de x mais h mais raiz de x. Beleza? E aí, isso aqui vai dar o quê? Bom, isso aqui é o limite quando o h vai para zero. Aqui em cima, esse x vai embora com esse menos x. Então fica só h sobre, aqui embaixo, h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Tá? E aqui aconteceu uma coisa muito boa. Porque olha só, eu tenho um h aqui em cima sozinho agora e um h aqui em evidência. Tá? Então a gente vai conseguir, ó, eliminar esse carinha que estava me atrapalhando ali embaixo. E o que sobra não vai me atrapalhar mais a colocar, entre aspas, o h igual a zero. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos continuar a fazer a conta. Por fim, o que nós vamos ter é o seguinte. Sobra esse limite aqui, ó, o limite, quando o h vai para zero, de 1, né? Só sobrou 1 lá em cima, de raiz de x mais h mais raiz de x. Tá? E aí, como o h igual a zero está no domínio dessa função agora, né, aqui embaixo não dá zero, a gente pode substituir. Vai ficar 1 sobre raiz de x mais zero, só coloquei o h igual a zero, mais raiz de x. Só que raiz de x mais zero é raiz de x. E raiz de x somado com raiz de x é 2 raiz de x. Então, essa é a função derivada. Só que observe o seguinte. Observe que para essa função estar bem definida em f, em x, desculpa, ficou feio aqui atrás, né? Para isso aí estar bem definido, o que é que precisa acontecer com o x? O x tem que ser diferente de zero. Tá? O x precisa ser diferente de zero. Então, neste caso, o domínio da derivada não é o mesmo domínio que a função original. A função original está definida em raiz de x, mas a derivada não. Tá? A derivada, neste caso, o domínio da função derivada que é f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x, o domínio é o quê? Eu preciso que o número aqui embaixo o x seja diferente de zero, para que a coisa não dê zero, e eu também preciso que ele seja maior do que ou igual a zero. Mas para ele ser maior do que ou igual a zero e diferente de zero, então ele tem que ser estritamente maior que zero. Tá? Então o domínio é um intervalo de todos os números positivos. Tá? Então aberto no zero, ou seja, o zero não está nesse domínio, e aí pode ir até o mais infinito, ou seja, todos os números maiores que zero. Tá bom? Então, se a gente fosse expressar graficamente essa função, geometricamente falando, o gráfico da função raiz de x, como por exemplo, quando o x ele é zero, né? Quando o x é zero, a gente tem esse ponto aqui, ó, certo? Raiz de zero é zero. Isso aqui for o eixo x e aqui for o eixo y, tá? Aí quando o x é 1, a gente tem aqui o 1. Quando o x é 2, a gente tem 1,41. Quando o x é 4, só para pegar os inteiros, né, a gente tem o 2 aqui. E aí lá no x igual a 9, que a gente vai ter o 3 aqui, tá? Então tá para cá, assim, o ponto, tá bem? Então é uma curva
Observe que à medida que você vai pegando os valores, essa curva vai fazendo assim, ó, ela vai crescendo, só que decrescendo. A variação dela vai diminuindo cada vez mais. Tá? Então as retas tangentes aqui, as inclinações vão diminuindo, tá? Só que aqui, ó, aqui esse desenho não tá legal, porque na verdade ela vem assim, ó. Ela vem assim e é quase vertical aqui. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando ela chega na origem, é como se a tangente aqui fosse uma tangência vertical, tá? Por quê? Uma maneira de a gente enxergar isso, ó, é observar quem é esse limite aqui, ó. O limite quando x vai para zero da derivada, tá? Só que pela direita, né? Porque a função f' de x não tá definida para valores à esquerda do zero, tá? Se a gente estudar esse limite aqui, ó, a gente estaria estudando o que está acontecendo com essas inclinações aqui, ó. Estudar esse limite é estudar o que está acontecendo com essas inclinações. Observe que, pelo menos pelo desenho, parece que elas estão, à medida que o x vai se aproximando do zero pela direita, essas inclinações estão aumentando. Ó. Tá vendo aqui? Tem uma inclinação que é assim, depois assim, assim. E parece que quanto mais o x está próximo do zero pela direita, maior vai ficando a inclinação. E de fato a gente pode observar isso quando a gente estuda esse limite. Tá? Quando a gente estuda esse limite. Esse limite aqui, ó, é o limite quando o x vai para zero pela direita. Isso daqui, ó, de 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Mas isso aqui nada mais é do que, ó, eu posso tirar o meio para fora. E isso daqui é o limite quando o x vai para zero pela direita. Dessa função aqui, ó, 1 sobre x elevado a meio. E aí, em aulas anteriores, nós vimos que o limite de funções desse tipo, onde embaixo a gente tem uma potência, um valor positivo, né, o expoente é positivo, esses limites dessa forma são mais infinitos, tá? Quando a gente estudou limites infinitos. Então esse limite aqui, ó, na verdade, ó, ele é mais infinito. Tá bom? Então isso aqui está querendo dizer o seguinte, à medida que o x se aproxima de zero pela direita, as inclinações aqui vão ficando cada vez maiores, tá? Então a ideia é como se você pudesse falar que, entre aspas, que no zero você teria uma reta vertical tangente, a grosso modo, tá? Você teria uma reta com inclinação infinita, que seria uma reta vertical, tá bom? Então por isso que a função f de x igual a raiz de x não é derivável aqui no zero, na origem, porque aqui você tem uma espécie de tangência vertical. Essas retas tangentes vão convergindo para o eixo y aqui, tá? E isso não tem inclinação no sentido clássico que nós vimos, tá? A inclinação aqui seria tangente de π sobre 2, que é entre aspas infinito, né? Mais infinito, né? Como número isso não está bem definido, mas a ideia geométrica do que está acontecendo aqui é isso, tá bom? Então por isso que, apesar da função f estar definida em zero, mas a derivada dela não está definida em zero, ou seja, ela é derivável para todos os valores maiores que zero, mas no zero ela não é derivável, tá bom? Um exercício que vocês podem fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem aqui, ó, é sobre a função módulo. A função módulo tem não é um comportamento parecido com a raiz, não, mas ela tem algo em comum que ela é derivável em quase todos os pontos do domínio, exceto pela origem. Tá? Então um exercício que vocês podem tentar fazer é esse daqui. Ó. Na verdade, parte desse exercício nós já fizemos na aula passada. Tá? Mostre que a função f de x igual a módulo de x, né, que está definida em todo o conjunto dos números reais, é derivável em todos os pontos de R, exceto em zero. Então no zero nós já vimos na aula passada que essa função não é derivável, tá? Agora, o que vocês têm que fazer aqui é mostrar que f' de x
está bem definido que o limite existe para x diferente de zero, tá bom? Tentem fazer esse exercício, não vai ser muito complicado não, beleza? Vamos ver como é que a gente pode continuar aqui. E aí só para vocês, só a título de conhecimento, em alguns momentos vai ser útil também, existem algumas notações alternativas para derivada, tá? A clássica é essa, né, que a gente usa, f' de x e tal, mas existem algumas outras notações clássicas também que em alguns momentos, em alguns cálculos específicos, podem até ser mais úteis, tá? É uma notação mais devida a Leibniz. Não sei se vocês sabem que tem uma guerrinha aí do século XVIII, se não me engano. Agora eu fiquei na dúvida, se é 17 ou 18, acho que é 18. De quem inventou o cálculo, né? O Leibniz e o Newton. O Newton era bem... O Leibniz não estava muito aí para essas coisas não, mas o Newton ele era mais chato, né? E aí o Newton usava uma notação, o Leibniz outra. Enfim. Os dois inventaram, né? Foi um trabalho feito em paralelo. Mas eu não entro muito nessa guerra, não. Então, algumas notações alternativas para derivadas. Notações alternativas. Se a gente tiver uma função, derivada, uma primeira notação alternativa para derivada é essa daqui, ó, df dx. Tá? Isso aqui é uma notação para a função derivada f', tá bom? É uma notação clássica. Outra é se a gente considerar y igual a f de x, ou seja, a partir da variável independente x, considerar a variável y dependente de x, é comum denotar isso daqui, ó, dy dx, como sendo a derivada de f, tá? Como sendo isso aqui, ó, y', tá? Que seria a derivada dessa função y, a y vista como uma função de x. Isso aqui é uma notação clássica também, tá? E aí a ideia do dy dx aqui, lembra lá das taxas de variações, né? Nesse sentido, essa notação do dy dx, ela é motivada porque nós vimos na aula passada que a derivada pode ser vista como o limite... desculpa. Vou colocar aqui. Eita, esse aqui não serve não. Aqui é o incremento, ΔX, que é a variação, né? Esse aqui é o limite quando ΔX vai para zero das taxas de variações, lembra? Na última aula a gente viu uma definição de taxa de variação média, e a partir dessa definição nós vimos que a taxa de variação média quando o ΔX vai para zero é justamente a derivada, tá? Então esse dy dx, aqui você não está dividindo nada não, tá? dy nem dx são números. A ideia é que eles são infinitesimais. Lá quando o Newton começou a trabalhar com a noção de infinitesimal, é como se o dy dx fossem coisas muito pequenas, e essa instantaneidade que você mede na taxa de variação, ΔY sobre ΔX, você reescreve isso como dy dx, mas é só uma noção. É só uma anotação, tá? Você não está dividindo dois números aqui não. É que a motivação para a estética dessa notação vem do limite dessa divisão desses dois números aqui, tá bom? É mais isso mesmo. Tá? Que ficou feio. ΔX vai para zero. Pronto. Acho que está dando para ver, né? Beleza. Então, essas são algumas das notações alternativas. Só tem outras aqui também, mas essas aí são as mais clássicas. Tá? E aí a gente vai mostrar um teorema agora. Nesse teorema, a gente vai mostrar que a noção de diferenciabilidade ou de derivabilidade, ela é uma noção mais forte do que continuidade. Tá? A gente vai mostrar que toda função derivável, em particular, é uma função contínua, tá bom? Então você nunca vai ver uma função derivável que apresenta alguma descontinuidade. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Uma função derivável é uma função que se comporta até melhor, em geral,
do que uma função contínua, tá bom? Já apaguei os dois quadros aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já que eu não ia usar esse exemplo aqui agora. Vamos apagar aqui para tentar o menos manchado possível. Então a gente vai provar esse teorema agora. Esse não é difícil da gente provar, por isso que eu vou fazer aqui com vocês. Não tem muita dificuldade não. Então como é que a gente prova? Vamos lá. Teorema. Se eu tiver uma função f definida no intervalo da reta, uma função qualquer, se eu tiver A, um elemento do domínio de f, e se f é derivável em A, ou diferenciável em A, lembra que nesse contexto aqui a gente vai tratar como se fosse a mesma coisa. Se isso aqui acontece, então a f é contínua em A. Certo? Então esse teorema afirma que toda função derivável, né, é contínua. Tá? Em particular, toda função derivável é contínua. Tá bom? Você lembra que a noção de função derivável contínua é uma noção local. Então, se você tiver uma função que é derivável, então ela é derivável em todos os pontos. Então, pelo que nós vamos provar, ela vai ser contínua em todos os pontos. E aí, se ela é contínua em todos os pontos, é isso que nós definimos como uma função nesse contexto ser contínua. Tá? Então, como é que a gente demonstra esse resultado? Vamos lá. Eu vou pegar um valor de A qualquer, então, né, e mostrar que a derivada existe. Tá? Queremos mostrar isso aqui. Ó. Devemos mostrar. Se o meu objetivo é mostrar que f é contínua em a gente deve mostrar que o limite, quando x vai para A de f de x, isso é igual a f de A. Tá? Esse aqui é o nosso objetivo. Tá bom? Esse aqui é o nosso objetivo. Devemos mostrar isso. Para mostrar que uma função ela é contínua no nosso contexto, é mostrar que esse limite de f de x quando x vai para A, né, quando x vai para A, as imagens se aproximam da própria função aplicada no ponto A. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Primeiro a gente vai mostrar que o limite quando x vai para A, da diferença de f de x com f de A, isso vai para zero. Tá? Isso vai ser uma... E aí para mostrar isso, a gente vai usar que a função é derivável. Tá bom? Então vamos lá. Então olha só, como f é derivável em A, então esse limite aqui existe. F' de A, que por definição, aqui a gente vai usar aquela definição do x tendendo a A, tá? Vai ser mais útil, digamos assim. Lembra que a derivada também é isso daqui, ó. O limite quando x vai para A de f de x menos f de A sobre x menos A, né? Foi assim que a gente apresentou pela primeira vez a derivada. Então esse limite existe, ou seja, o f' de A pertence a f. Tá? Isso aqui é um número real. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai usar isso para mostrar que o limite da diferença f de x menos f de A é zero. Então logo, o que vai acontecer? Bom, o limite, quando x vai para A, de f de x menos f de A, eu quero que isso seja zero. Tá bom? Porque aí, se o limite disso é zero, é porque o f de x se aproxima do f de A cada vez que o x vai para A mesmo. A gente vai conseguir estabelecer isso formalmente, mas a ideia inicial é essa. Tá? Então, esse limite aqui, quem era? Ó, ninguém pode me condenar se a gente reescrever isso assim. Ó.
Isso é o limite quando o x vai para A. Eu vou multiplicar por x menos A em cima e embaixo, tá? Então esse limite é a mesma coisa que esse daqui, ó. F de x menos f de A sobre x menos A, certo? Multiplicado por x menos A. Certo? Eu só multipliquei por x menos A em cima e embaixo. Como o x está se aproximando de A, para dentro, para o cálculo desse limite, não importa quando x é igual a A. Importa para x diferente de A. Certo? E para x diferente de A, o x menos A é diferente de zero. Então a gente pode operar dessa forma dentro do limite. Agora, isso aqui é uma função e isso daqui é uma outra função em x. Bom, o limite do produto é o produto dos limites, né? Então se os dois existirem, se esses dois limites existirem, o limite do produto é o produto dos limites. E nós vamos ver que esses dois produtos existem. Esses dois limites existem. Então isso daqui é igual ao limite quando o x vai para dessa razão aqui, f de x menos o f de A sobre o x menos A, tá? multiplicado pelo limite quando o x vai para A de x menos A. Certo? É igual a isso. Agora, esse limite aqui ó, existe pela hipótese que nós estamos fazendo. É aqui que a gente vai usar o fato da função ser derivável. Tá? Isso aqui está me dizendo, a hipótese de f ser derivável está me dizendo que esse limite aqui é um número real f' de A. Tá? E aqui quem é esse limite? Bom, isso aqui é a função x menos A da variável x. Tá? É uma função do primeiro grau. Então ela é uma função contínua. Nós vimos que as funções polinomiais são contínuas. Então o limite quando x vai para A dessa função, basta eu substituir x igual a A, que vai ficar o quê? A menos A. E aí, seja lá quem for esse A, isso aqui é zero, tá? Então isso aqui é f' de A vezes o zero. Agora, dane-se quem é f' de A. Esse produto dá zero. Tá bom? Então mostramos que esse limite aqui é igual a zero. Mas eu tenho que mostrar isso daqui, ó. Mas agora vai ficar fácil. Olha só como é que a gente vai fazer isso. A gente vai ser bastante criativo. E depois de ver pronto, vocês vão ver que não é nada difícil. Então, portanto, o que vai acontecer? Portanto, o limite, quando x vai para A de f de x, que é o que eu quero saber, eu espertamente vou escrever isso daqui. Ó. Isso aqui é o limite, quando x vai para A de f de x menos f de A mais f de A. Isso aqui é interessante escrever esse limite assim, ó, porque eu sei que o limite da soma é a soma dos limites. Eu sei calcular o limite disso daqui, eu já vi que é zero. E essa outra parte aqui é uma constante, porque a variável aqui é x, tá? Então, esse limite aqui, ó, deixa eu limpar aqui um pouquinho, tá sujo do lado. Esse limite aqui, que é o limite de uma soma, é o limite quando x vai para de f de x menos f de A, mais o limite, quando x vai para A, da constante f de A. Só que não depende de x. Beleza? Só que aqui nós acabamos de calcular esse limite a zero. E aqui, bom, isso é o limite de uma constante. O limite da constante f de A quando x vai para A é o próprio f de A. Tá? Agora, 0 mais f de A é f de A. Então a gente concluiu o quê? A gente concluiu que o limite de f de x quando x vai para A, ficou feio aqui, né? Porque estava molhado, mas tem que dar um jeito de não molhar tanto assim. O limite quando x vai para A de f de x é justamente o f de A. Tá? Então isso mostra que a função é contínua. Tá bom? Então demonstramos que toda função derivável num ponto, ela é uma função contínua. Tá? E para finalizar a aula de hoje, vamos ver quanto tempo a gente tem aqui. Para finalizar, a gente vai falar de derivadas, a princípio, derivadas de ordem superior. Iniciar a fala sobre isso, pelo menos. Então vamos lá. O conceito é o seguinte: vamos supor que eu tenha uma função f derivável no intervalo, na reta.
Tá? Então é uma função que é derivável em todos os valores do seu domínio. Deixa eu dar uma escadinha aqui. Isso. Essa canetinha já não está tão legal, gente. Deixa eu pegar outra aqui. Então, se a gente tiver uma função derivável, isso quer dizer que a gente pode definir a função derivada, certo? Logo, o que acontece? Temos a função derivada f', definida num subintervalo, talvez. A função f', né, que associa cada valor do intervalo ao valor f' de x. Né? Cada x aqui é associado ao número f' de x. Tá? E aqui é um número porque eu estou supondo que essa função de fato é derivável. Tá? E aí, ao supor que essa função f é derivável, eu consigo uma função f'. Tá? Agora, isso aqui é uma função em si mesmo. Tá? E eu posso me perguntar se essa função f' ela é derivável. Tá bom? Se ela for derivável, eu posso considerar a derivada da função derivada. Tá? Então, caso f' seja derivável, podemos considerar a função que é a derivada de f', que é essa função aqui, ó, seria a função f' de x, certo? Aí, para não ficar carregando esse parênteses à toa, a gente chama isso simplesmente de f', né? Ou seja, f' de x. Tá? Essa função f', ou seja, e f' é chamada segunda derivada de f. Tá? Nesse caso, a função f' é chamada segunda derivada da função f. Tá? E aí, de novo, você tem uma outra função, f'. Pode acontecer dessa função não ser derivável? Pode. Mas se ela for derivável, se a f' for derivável, a gente pode considerar a derivada dela de novo. Tá? Então, caso a f' seja derivável, podemos considerar a derivada de f', que seria a função f', que é f'. A gente pode colocar 3 linhas assim, tá? Chamada terceira derivada. Tá bom? E aí a gente prossegue dessa forma. Se essa função, que é a terceira derivada de f, for derivável, você pode derivar a próxima derivada, que seria a quarta derivada, tá bom? Então em geral, para n natural, definimos a n-ésima derivada de f denotada, ela vai ser denotada por assim, f, aí você coloca um nzinho aqui entre parênteses, tá? Para não confundir com em alguns contextos, f elevado a n pode ser entendido como a potência de f de x elevado a n. Então, para não confundir isso aqui, ó, f de x elevado a n com a n-ésima derivada, a gente coloca aqui um parênteses para diferenciar a n-ésima derivada da função elevada a n. Tá? Então, isso é denotado assim, como sendo uma função
obtida derivando-se f n vezes. Tá? Claro, f teria que ser n vezes derivável. Tá? Então, desde que f seja n vezes derivável, é obtido derivando-se f n vezes. Tá? É porque para n maior ou igual a 4, sei lá, pensa na 10ª derivada, você colocar 10 linhazinhas ali fica complicado, né? Então é melhor você colocar o númerozinho aqui para indicar a quantidade de vezes que você está derivando essa função. Tá bom? E aí, o que acontece? Nesse caso, então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar um exemplo que a gente já fez hoje. Para poder fazer uma continha aqui, então. Um exemplo. A gente viu a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x, certo? Isso, x ao quadrado menos 2x. Vimos que a derivada de f de x, a gente calculou essa derivada. Isso deu 2x menos 2. É só voltar um pouquinho no vídeo lá que você vai ver. Deu 2x menos 2. Tá? E aí, se a gente quiser ver se essa função é derivável, bom, vamos derivar de novo. Tá? Vamos verificar, vamos calcular a segunda derivada de f. Segunda derivada de f. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente calcularia isso? Então, é um limite, certo? A segunda derivada vai ser o quê? Vou apagar. Ou eu vou começar aqui embaixo, mas eu já vou apagar aqui. A segunda derivada é a gente derivar a derivada, né? É a derivada da derivada. Nesse caso, vai ser f duas linhas de x, por definição é isso daqui, ó. É um limite, quando h vai para zero, de f' de x mais h, de menos f' de x sobre h. Tá? Só que nesse caso a gente sabe quem é a função f'. Isso daqui vai ser quem? F' de x mais h, f' de x é 2x menos 2, então no lugar de x eu coloco x mais h. Então é 2x mais h menos 2, menos o f' de x, que é 2x menos 2. Isso aqui vai ser tudo dividido por o próprio h, certo? Aí aqui, bom, esse é o limite, quando o h vai para zero, de 2x mais 2h menos 2, menos 2x, menos com menos, mais 2, certo? E tudo isso vai ser dividido por h. Aqui vão se cancelar várias coisas, ó, 2x vai embora com esse 2x, esse menos 2 vai embora com mais 2 e sobra 2h sobre h. Então vai ficar o limite, quando o h vai para zero, de 2h sobre h. E isso é o limite da constante, tá? Porque o h dividido por h é 1. É o limite, então, quando o h vai para zero, do 2, é a constante 2, e isso é 2. Tá? Então a gente mostrou o que com isso? Que essa função f ela é duas vezes derivável, tá? E mais ainda, a segunda derivada dela é constante igual a 2. Tá? Eu deixo como exercício para vocês encontrarem a terceira derivada de f. Pega essa função constante 2 e deriva para ver o que vai dar. Tá? Spoiler, vai dar 0. Tá? Então tenta provar isso depois. Tenta fazer isso como exercício. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. E aí, para fechar, a gente vai dar só uma interpretação disso na física, que vai relembrar lá quando nós introduzimos o conceito de limite. Vamos supor, aqui eu vou usar alguma notação, uma notação que os físicos gostam. Tá? Então suponha que a função S de t, suponha que S de t seja a função posição de um certo objeto, sei lá, um certo objeto
no instante t. Tá? Pense em segundos aqui, tá bom? Sistema Internacional de Medidas, tá? Nós vimos, quando a gente quando nós inserimos, ou quando eu apresentei para vocês o conceito de limite, eu apresentei o conceito de limite para vocês justamente a partir do problema de encontrar a velocidade instantânea de um certo objeto num instante específico, conhecendo a função posição. E aí o que nós vimos, já vimos então que se V de t é a função velocidade, desse objeto no instante t, do objeto no instante t, ou seja, a velocidade instantânea, né? No instante t, então a velocidade no instante, logo instantânea. Vimos que essa velocidade é justamente a derivada da função posição, tá bom? Porque o que nós fizemos? A gente pegou o instante t, lá no exemplo 3, aí eu peguei um tempinho pequeno, você pode chamar de h, acrescentei um pouquinho a essa posição, aí eu tirei o s de t, que era a posição original, então eu tinha aqui um instante t, aí eu peguei um instantezinho pequenininho aqui, t mais h, aí eu peguei o tanto que ele andou, que é no espaço, ele andou isso aqui no espaço, e no tempo ele andou 4, ele andou h, certo? E aí a velocidade média desse evento aqui, nesse intervalo de tempo, a velocidade média é o quê? É o tanto que ele andou no espaço, que é s de t mais h menos s de t, dividido pelo tanto que ele andou no tempo. É assim que você mede a velocidade média. Tá? E aí, à medida que esse h aqui é pequeno, ou seja, que esse intervalo vai ficando cada vez menor, essa velocidade média vai se aproximando cada vez mais do que nós entendemos ser a velocidade instantânea. E aí nós vimos que o limite é o conceito adequado para expressar então a velocidade instantânea. Tá? Então esse limite aqui nós vimos que é justamente a velocidade no instante t. Só que esse limite aqui é justamente a derivada da função s. Tá? Então a gente pode enxergar a função velocidade como a função derivada da função posição. Tá? Agora que nós estamos de posse desse conceito. Tá? E aí, quem seria a segunda derivada? A segunda derivada da função posição. Velocidade mede taxa de variação de posição, enquanto a posição muda ao longo do tempo. A derivada da velocidade mede a taxa de variação da velocidade no tempo. Tá? Agora, qual é o conceito clássico que nós temos que faz com que a velocidade se altere ou que meça a variação de velocidade? Bom, esse conceito é comumente chamado de aceleração. Tá? Você precisa de uma aceleração para variar a velocidade. Se você tem um objeto que está numa velocidade constante, você não imprime uma força nele, que vai estar, obviamente, imprimir uma força, imprimir uma aceleração. Se você não imprime uma aceleração nele, primeira lei de Newton, princípio da inércia, né? Acho que é a primeira lei de Newton, esse objeto vai tender a ficar inerte, ou seja, não parado necessariamente, mas a tendência dele é se manter na mesma velocidade se você não fizer uma força, ou seja, se você não imprimir ali uma aceleração. Então a aceleração é a taxa de variação, mede instantaneamente a variação de velocidade. Tá? Então, se essa função v for derivável, se v é derivável, aqui eu estou assumindo que a s também é derivável, né? Eu estou assumindo que S é derivável. Se v é derivável, então a derivada, que eu vou chamar de a de t, a função que eu estou chamando de a, dada pela derivada de v, que é isso daqui, ó, que é o limite quando h vai para zero. Isso daqui, ó, é chamado aceleração
instantâneo do objeto modelado por S, vamos pensar assim, cuja trajetória é modelada por S de t. Tá bom? Então, a aceleração, logo, portanto, a aceleração é a segunda derivada da função posição, tá? Já que ela é v' de t e v', ó, v' de t, ela é a derivada da velocidade, só que v é a derivada de s, tá? Então isso aqui é a derivada da derivada de s, que é, por sua vez, s duas linhas de t. Tá bom? Então a aceleração a aceleração instantânea ela é obtida derivando-se duas vezes a função posição, tá? Então esse exemplo aqui é legal porque ele traz uma interpretação física para esses conceitos matemáticos que a gente está trabalhando, tá? Se uma função está expressando a posição de um certo corpo no instante t, a variação dessa posição é o que nós chamamos de velocidade. E a velocidade instantânea vai ser a derivada dessa função posição no instante t, desde que essa função que modela esse problema seja derivável. E caso a velocidade seja derivável, a variação de velocidade é medida pela aceleração. Então a aceleração é a derivada da velocidade, e como a velocidade é a derivada da função posição, a aceleração passa a ser vista como a segunda derivada da função posição, tá? A terceira derivada seria o que é chamado de arranco, que é a variação de aceleração, tá? Que é o que você precisa fazer lá no acelerador do carro, né? Você mexe na aceleração lá, né? O carro está parado e está com aceleração zero. Quando você aperta o acelerador, você na verdade está apertando um arrancador, tá? Quanto mais forte você aperta, maior é o arranco, né? Mais rápido a aceleração se dá, tá bom? Então, eu acho que por agora tá bom. Isso fecha a sessão 2.8 do Stuart, tá bom? Na próxima aula a gente vai começar a tentar encontrar métodos para calcular essas derivadas de um jeito mais fácil, que não precisa ficar apelando para esse limite, tá? Encontrar técnicas que vão facilitar o cálculo das derivadas, das funções clássicas, polinomiais, trigonométricas e por aí vai, tá? Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, um abraço para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you